Olá, seja muito bem-vindo ao BNcast, o podcast, videocast oficial do programa BN de Formação Ética e Socioemocional. Eu sou Márcio Soares, o seu anfitrião, e hoje eu tenho a alegria de receber o professor, filósofo, doutor Rubens Cordeiro, que é curador do programa BN e também alguém muito especial para nós, capelão geral da Rede Batista de Educação. E hoje nós vamos ter uma conversa muito especial que vai nos levar as raízes da formação do caráter. Nós vamos entender como Aristóteles, ou o que Aristóteles dizia sobre o bem humano, e como essa visão antiga se conecta com os desafios contemporâneos de uma educação ética nas escolas. Seja muito bem-vindo, doutor Rubens, dê a sua palavra inicial aí a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Então, Márcio, é uma alegria muito grande para mim poder participar desse momento, poder compartilhar algumas dessas ideias que, de certa maneira, sustentam o nosso projeto. E a expectativa é nós tratarmos dessas ideias como ferramentas de compreensão, de tal maneira que cada pessoa, cada ouvinte, cada telespectador, se é que a gente pode dizer assim, possa compreender que o nosso projeto tem bases muito sustentáveis, muito bem fundamentadas e que nos orientam no dia a dia desse diálogo tão interessante, tão profundo, tão significativo que nós estabelecemos entre fé cristã e filosofia, entre os princípios da fé cristã e o pensamento em geral. Isso, para nós, é algo extremamente precioso. Ótimo. Doutor Rubens, vamos começar então do começo, né? Do início vamos ao começo, né? O que seria virtude? Pensando em como nós estamos fazendo esse diálogo então com Aristóteles, né? Segundo Aristóteles, por que a virtude é tão importante, ligada diretamente à ideia de felicidade ou à eudaimonia, como ele dizia? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Márcio e todos que estão nos ouvindo, a palavra virtude é ligada primeiramente à excelência. Posso dizer para vocês que a origem grega do termo é o grego areté, ou arete, e esse termo significa exatamente aquilo que cada um tem de mais excelente. E isso que cada um tem de mais excelente é o que deveria ser praticado no dia a dia, é o que deveria se tornar cada vez melhor e que a pessoa pudesse alcançar o máximo que ela pudesse. Assim, nós teríamos, por exemplo, a excelência do guerreiro. Por exemplo, só para você ter uma ideia, na mitologia grega, na Guerra de Troia, nós teríamos dois modelos de virtude, a arete, que é o plano da excelência do guerreiro, o plano máximo, que é de um lado o príncipe Heitor, o príncipe de Troia, e do outro lado o praticamente invencível guerreiro Aquiles. Então, são dois guerreiros excelentes que levam a sua capacidade guerreira ao máximo em termos de habilidade e que seria a chamada arete do guerreiro. Mas também teria a arete do filósofo, aquela pessoa que se esmera no sentido de se tornar uma pessoa que, de fato, consegue compreender a realidade que está no seu entorno. É a arete do filósofo. A gente teria a arete do músico, já na antiguidade, mas também no mundo contemporâneo, daquela pessoa que chega àquilo que os latinos, na verdade, é uma expressão que vem da língua latina, que é o papel do virtuoso. Aquela pessoa, por exemplo, no caso, eu vou dar o exemplo do Nelson Freire, um grande pianista brasileiro, talvez o mais conhecido de todos, o mais famoso de todos, infelizmente falecido há algum tempo, mas que era um pianista aclamado no mundo inteiro. Então, essa ideia da pessoa que chega ao plano do virtuosismo, da excelência máxima. Então, isso está ligado à ideia da virtude nos seus mais diversos aspectos. E só lembrar, viu, Márcio, que enquanto os gregos tinham na palavra areté a excelência, o seu exemplo máximo, ou a sua compreensão máxima do que seria a virtude, na língua latina é associada ao termo virtu. A virtude na língua latina é uma palavra de origem masculina, ela descreve, numa sociedade
mais patriarcal, em que a figura masculina era o auge da estrutura da compreensão de gênero das sociedades mais antigas. Então, nesse caso, essa figura do virtuoso estava ligado a essa chamada boa masculinidade, né? Não aquela tóxica, né? Da pessoa que é excelente no seu modo de ser, no seu modo de viver, na sua condição de líder, de pessoa que está à frente de processos, da pessoa que, de alguma maneira, tem um papel reconhecido por todos na estrutura social em que ela está localizada. Só lembrando, viu, Márcio, que hoje em dia falta um pouco, talvez, a figura masculina, essa característica básica da origem do termo mesmo, que é o termo virtude, ou seja, da pessoa que ocupa o seu espaço, da pessoa que se faz necessária no ambiente onde ela está, se torna uma pessoa muito útil. Então, esse é o sentido amplo da virtude, né? A virtude, sobretudo, como busca da excelência o máximo possível. E só lembrar, você já tinha sinalizado isso no princípio, né? Essa virtude excelente, ela ela tem uma característica teleológica, ou seja, ela tem um propósito, ela busca uma realização mais adiante. Então, nesse caso, o exercício da virtude é um ponto intermediário para que a pessoa possa chegar finalmente àquilo que você mencionou anteriormente, que é a eudaimonia, essa felicidade que todos almejam. Só que essa felicidade não é um estado, digamos, só de realização do indivíduo, né? Mas um indivíduo que se realiza na sua comunidade. Então, ele exerce as suas habilidades, as suas capacidades no plano máximo, a partir dessa ponte, que é o exercício da virtude moral, que levaria, finalmente, à felicidade, essa felicidade que se dá, especialmente, na relação com o outro. Excelente, pastor Rubens. Então, pensando que a virtude é essa disposição que ela é adquirida pela prática, né, para nos levar a agir bem, eu não nasço virtuoso ou desvirtuoso. Eu preciso desenvolvê-la pela prática, é isso? Sem dúvida. Na verdade, a ideia, Márcio, da virtude como resultado do hábito, é bom sempre lembrar que, quando nós pensamos na ética, como Aristóteles pensou na Antiguidade Clássica, ele pensou naquele aspecto prático da nossa existência. Como nós agimos, os caminhos que percorremos, as decisões que tomamos, estão muito ligados a essa ideia da ética como virtude, sobretudo, prática. E essa praticidade, como o próprio nome indica, significa que, na medida em que a virtude é praticada, o hábito vai se tornando cada vez mais uma constante no sujeito, vai se tornando algo perene, a ponto de se transformar naquilo que é o nome do nosso instituto, em exes. Porque a palavra ex significa a possessão estável da virtude. Nesse caso, é como se a virtude que a pessoa, depois de muita prática, assimilou, ela se torna sangue correndo pelas veias, se torna algo absolutamente natural. Como, por exemplo, nós, digamos, visitando alguns países da Europa, a Suíça seria um desses países, nós podemos encontrar em determinado lugar, uma espécie de banca de revistas, que você pode comprar o seu produto ali, você mesmo faz o troco e deixa tudo lá como está, sem que ninguém esteja ali a controlar a sua ação. Porque, na verdade, aquilo já está em você. Ou então, quando a gente chega em determinados países, algum tempo, já tem muitos anos, eu visitei uma cidade maravilhosa chamada Viena, e eu fiquei muito pasmo com uma cena que eu percebi lá, que expressa muito bem essa força do hábito, como a fundamentação do caráter do sujeito, né? Na hora de atravessar uma rua, uma avenida, nenhum carro vindo, nem de um lado nem de outro, e as pessoas esperando o sinal ficar verde, mesmo que não tenha nenhum carro passando. E como nós aqui no Brasil estamos habituados logo que liberou a rua, não precisa o sinal está verde, está vermelho, você atravessa. Mas lá não, já está estabelecido que você só atravessa a rua quando o sinal permitir que você atravesse. Então, não que todos façam isso, mas boa parte das pessoas façam isso, e achei aquilo um comportamento bastante curioso, que apenas indica que aquele hábito foi internalizado pelas pessoas e elas fazem isso como algo perfeitamente natural. E isso é para nós, inclusive,
enquanto instituição que se preocupa com o ensino da virtude, que os nossos estudantes, as pessoas com as quais nós convivemos, possam chegar a esse ponto, que nós chamaríamos aqui de excess, que é a possessão estável da virtude pela força do hábito, de tal maneira que a sua prática é absolutamente natural. Olha só que muito legal isso, né? Então, não basta saber o que é bom. É preciso, então, praticar isso repetidamente até que ela se torne, então, parte daquilo que nós somos. Essa é a Olha ideia. só. Essa é a Perfeito, ideia. perfeito, pastor Rubens. E aí, então, a gente pensando nisso, pensando então como que o programa Bene, pastor Rubens, trabalha essa visão, né? Porque quando nós falamos então dessa virtude como prática, o programa Bene parece que ecoa com Aristóteles em muitos aspectos, né? Como que o senhor, doutor Rubens, vê essa aproximação do programa Bene com o pensamento de Aristóteles? Mas essa é uma pergunta ótima, excelente, porque, de fato, o programa Bene tem, dentre os seus princípios mais importantes, o princípio da ação moral. Ou seja, para que eu possa incentivar, por exemplo, o nosso estudante a ser uma pessoa virtuosa, eu teria que incentivá-lo a que ele buscasse essa prática virtuosa através da ação cotidiana. E por isso mesmo que uma das propostas que eu consideraria uma das propostas pilares do nosso programa seria, em cada lição moral, o estudante ser convidado à prática moral, através das coisas mais simples. E aí tem um detalhe, Márcio, que eu digo que é uma curiosidade na prática, e é algo que a gente verifica. Por exemplo, quando o estudante faz uma prática moral, quer dizer, ele faz uma ação moral virtuosa, ele faz o bem. Via de regra, essa ação repercute na realidade. E as pessoas que são alvo dessa ação respondem. E quando as pessoas respondem, em geral se sentindo bem, se sentindo mais alegres e mais felizes, esse feedback que a pessoa que fez a ação moral recebe reforça o seu desejo de agir ainda mais naquela direção. Aí nós criamos um círculo que é verdadeiramente virtuoso, em que a pessoa faz a ação moral, o outro responde de modo a validar essa ação moral através de um sorriso, através de um rosto que a cabeça balança concordando, através de um tapinha no ombro, através de um sinal de positivo, que reforça a pessoa na prática da ação moral. Parece uma coisa muito simples, mas, na verdade, é algo que vai acontecendo no dia a dia. Tem uma expressão que eu gosto muito de usar, Márcio, eu acho que cabe muito aqui, que seria a nossa capacidade, aí, no caso, com relação ao programa Bene, na nossa condição de educadores, para validarmos a ação do outro, nós consideramos esse outro com o qual nós temos contato como se fosse uma espécie de texto vivo. Esse texto vivo, como qualquer outro texto, ao nos depararmos com alguma coisa que seja muito interessante, que seja muito importante, o que usualmente nós fazemos? Nós sublinhamos o texto. Sublinhar o texto é destacarmos aquele texto. E nós faríamos isso na relação com as pessoas, às vezes até através de um simples sorriso. A pessoa fez a ação moral, eu respondo com um sorriso, aquela pessoa se sente feliz no íntimo, e lá no íntimo é como se aquilo gerasse um pacto interno do sujeito. É o hábito que vai se constituindo passo a passo. Esse pacto interno sinaliza o seguinte: a próxima vez, quando eu puder, logo que for, até o mais rápido possível, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer o bem mais uma vez. E aí nós estamos caminhando na formação de um caráter, que é aquele caráter que nós almejamos ajudar, especialmente os nossos estudantes, a criarem, que é um caráter, vamos dizer que é o caráter cristão na prática do termo, né? Em que a pessoa vai vivendo a vida, aprendendo a exercer, a realizar o bem, o que, afinal de contas, é central na palavra do Cristo, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nesse movimento que nós fazemos na direção do outro. Doutor Rubens, que no programa Bene a gente fala sobre a reflexão, a ação e a reflexão da ação, né?
essa linha que a gente segue, né? Onde eu sou chamado primeiro a refletir, depois a fazer uma escolha, porque toda ação é uma escolha, né? Que eu Uhum, faço, uhum, depois agir e avaliar depois com base nessa virtude, né? E eu uhum. queria que o senhor falasse também um pouquinho para a gente sobre exatamente essa virtude contextualizada, né? Onde nós levamos os nossos estudantes a pensarem sobre aquilo que Aristóteles vai falar sobre vício, né, que estão associados às virtudes, né, o vício do excesso ou o vício da falta, né, e aí a Uhum. gente sempre busca andar no caminho de equilíbrio. Fala um pouquinho para a gente também sobre isso, porque eu creio que isso é muito importante. Ô, Márcia, essa é outra questão preciosa, na verdade, porque partindo mesmo do pensamento de Aristóteles, e depois do Aristóteles, relido por Tomás de Aquino, grande doutor da Igreja no século XIII, você sabe que o pensamento de Aristóteles foi relegado a um segundo plano durante mais de 1000 anos, porque todo o caminhar teológico, especialmente da fé cristã, ficou muito voltado para o pensamento de Agostinho, e Agostinho lia o mundo usando categorias platônicas, né? Aristóteles ficou um pouco em segundo plano, mas Tomás de Aquino, quando entrou em contato com os textos de Aristóteles, no século XIII, ele ficou impressionado como aquele ensino da filosofia aristotélica dialogava de modo muito profundo com a fé cristã, e nesse casamento criou-se a ideia desse conjunto de virtudes, aí sim, com base na fé cristã, relidas pela fé cristã, que é uma coisa assim, muito importante. E é nesse ponto, viu, Márcio, que nós vamos encontrar do pensamento de Aristóteles, como eu disse anteriormente, né? E depois relido na perspectiva da fé cristã, da teologia, a partir do pensamento de Tomás de Aquino, essa ideia da virtude moral, o sentido ético da existência, como a busca da justa medida. Essa ideia da justa medida é o que ele chamava o caminho do meio, mas é preciso considerar com algum cuidado essa expressão. Porque o caminho do meio proposto por Aristóteles não é o caminho da mediania, no sentido da pessoa que não toma posição na vida, fica sempre em cima do muro, não vai nem para um lado nem para o outro. Não é essa a ideia. Assim como não é a ideia do caminho da meritocracia, ou seja, o do sujeito que, querendo uma atenção, querendo ser reconhecido pelos outros, ele vai realizar uma série de ações. Não, não é bem isso. Na E nem a verdade, mediocridade, né, pastor? e nem Doutor? mediocridade, E nem mediocridade. essa lembrança é ótima, porque inclusive a ideia do medíocre é aquela ideia da pessoa que, até por uma questão de defesa pessoal, ela se consome na massa, para não se comprometer, para não ter que tomar posição realmente, como eu mencionei anteriormente, né? Mas a proposta aristotélica é da justa medida, só que a justa medida aqui, chamado caminho do meio, não é um caminho do meio qualquer. É um caminho que existe entre dois extremos. O extremo de um lado é do vício, né? Ou então a gente pode chamar o extremo da precariedade de um lado, né? E do outro lado do absoluto exagero. Então, a virtude moral estaria entre esses dois elementos, entre esses dois extremos. Só que tem um detalhe: essa virtude, que é a caminho do meio, ela é o caminho mais excelente. Então, eu costumo pensar assim: nesse caso, Márcio, não é só uma, uma linha, digamos assim, de compreensão em que uma ideia se segue a outra. Então, você teria, primeiro, o vício, ou então a ação precarizada, você teria no meio a virtude, e na ponta, que seria o outro extremo, nós teremos um exagero também muito negativo do comportamento. Na verdade, essa virtude do meio é como se fosse uma elevação, sabe? É como se fosse um cone, em que a virtude fica estampada lá no alto. Ela é o elemento que nós almejamos, que nós buscamos. Um exemplo que Aristóteles deu, e que todos os estudiosos de Aristóteles repetem muito a partir da ética a Nicômaco, é a ideia do exame da coragem. Então, por exemplo, é,
no extremo precário da coragem, nós teremos a negatividade da pessoa, do covarde, da pessoa que foge diante de qualquer temor. Eu nunca me esqueço, viu, Márcio? Quando eu estudava filosofia lá no FMG, nós estamos tendo uma aula de filosofia grega, e a nossa professora, na época, hoje falecida, professora maravilhosa, o nome dela é Sônia Viegas, virou nome de prédio lá na Fafiche, é, a sala de aula superlotada, sabe? As pessoas de vários cursos iam lá assistir às aulas da genial professora Sônia Viegas. E um dia de aula lá, um sujeito estava sentado lá atrás, uma turma com mais de 50 pessoas, lotadíssima, um sujeito quase 1,90 m. Ele deixou o final lá da sala de aula e veio correndo para frente da sala de aula, na direção da professora, e a professora se assustou, era muito pequenininha, muito baixinha, se assustou com aquela atitude repentina daquele moço, e aí ele, com a voz embargada, disse: ali atrás tem uma barata. O moço, com quase 1,90 m, tinha medo de barata. E naquela confusão que surgiu, acho que a barata ficou mais apavorada do que todo mundo, ela acabou que correu para um lado e correu para o outro, e apareceu lá na frente da sala de aula. Aí a professora simplesmente deu um pisão na barata e matou a barata e disse para o moço assim: olha, é assim que a gente faz. Eu quero dizer que esse é o extremo da covardia, em que a pessoa não consegue exercitar o ideal como diziam os gregos, né, da Andréia, da coragem, na expressão plena do termo. Agora, por outro lado, teria ação temerária. Por exemplo, aquela pessoa que, no outro extremo dessa corrente, ela age de maneira. Seja, já ouviu, claro, imagina, né, Márcio, milhares de vezes, a expressão das pessoas que agem sem noção. A pessoa que não tem não tem noção de perigo. Eu vou dar um exemplo clássico disso, do que seria uma coragem, que na verdade não é a coragem, é uma ação temerária de uma pessoa que não é conduzida por aquilo que seria o ideal, no caso do pensamento aristotélico, a pessoa que seria conduzida pela razão, né? Pelo pensamento, aquilo que uma das virtudes que ele citava muito, né? A frônesis, que é a prudência, a capacidade de agir de maneira coerente. Você já viu, você morou lá no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, né? Aqueles surfistas de trem. Então, o trem na central e o cidadão no alto do trem, surfando ali, colocando a vida em risco. Alguém poderia dizer, escrevendo a cena, que se trataria ali de um ato de coragem. Mas aquele ali não é um ato de coragem, porque ele não é um ato fruto de uma ação prudente, de uma ação racional. Ao contrário, é uma ação temerária que coloca a própria vida dele em risco e, às vezes, até a vida dos outros. Porque pode ser que essa pessoa caísse ali do trem e houvesse algum problema ali na linha e o trem descarrilhasse e outras pessoas viessem a perder a sua vida. Então, isso aí não é ato de coragem, isso aí é ato temerário de quem não tem noção. A gente verifica muito aqui nas pessoas que gostam de dar o cavalo de pau nas motos, sabe? Que aí você olha assim e fala: meu pai do céu, como é que pode? Então, nesse caso, o exemplo faz muito sentido, né? Do que seria a virtude moral. Então, no caso da coragem, a coragem é uma atitude extremamente nobre das pessoas que fazem ações marcantes, mas que são conduzidas pela reflexão, pelo pensamento, mais ou menos aquilo que você mencionou anteriormente, né? Ação, reflexão, reflexão da ação. A pessoa é capaz de pensar a realidade no seu entorno e, a partir daí, tomar as melhores decisões. Isso encontra muito eco no ensino, talvez, do nosso primeiro grande filósofo cristão, o nosso inesquecível Paulo de Tarso, né? No ensino ético de Paulo de Tarso, nós vamos encontrar essas pessoas, por exemplo, examinar tudo e retende o que é bom. Essa ideia do exame, da reflexão, de você pensar a sua ação, que faria sentido nessa justa medida, sabe? O caminho do meio, né? Ou então, o apóstolo Paulo dizendo ainda aos Coríntios, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Essa ideia de que a pessoa comprometida com o ideal, que tem uma base reflexiva, ela pensa um pouco mais a sua ação
E essa ação pensada se torna muito mais produtiva, muito mais capaz de provocar ecos positivos sobre a realidade na qual nós vivemos. Isso é muito básico para nós, é muito importante. Sem dúvida. Doutor Rubens, principalmente pelo contexto, né, com aqueles com quem nós trabalhamos, que são crianças e adolescentes, isso se faz totalmente necessário, né? A gente pensa, por exemplo, nos adolescentes que têm, pela sua, ainda o não pleno desenvolvimento do seu cérebro, né? Como que eles muitas vezes se colocam em posições arriscadas, né? Eles não conseguem fazer essa mensuração dos riscos, né? E aí é preciso que a gente possa trabalhar com eles com relação a essa questão, porque, como o senhor bem disse, Aristóteles coloca, então, a coragem no meio, o medo, mas o medo que desemboca nessa covardia como sendo a falta, né? A ausência e a imprudência como sendo o excesso. Né? E muitas vezes a gente pode perceber no adolescente, por exemplo, que ele se coloca em situações de imprudência, né? Porque ele ainda está no processo de desenvolvimento, né? Do córtex pré-frontal, e como ele não tem ainda a capacidade de calcular os riscos, né? Das situações, e ele muitas vezes se lança, né? Por isso que é tão importante quando a gente trabalha essas questões, principalmente por aqueles com quem nós estamos lidando, que no caso são crianças e adolescentes ainda dentro desse processo de desenvolvimento, né? Mas não tem nenhuma dúvida quanto a isso, e a sua fala traz uma outra questão que é muito importante, especialmente quando nós pensamos em termos do programa Bene, porque na medida em que ele foi sendo construído, pensou-se numa construção multidisciplinar. Sim. Então, nós temos, por exemplo, a reflexão filosófica preciosíssima, que ajuda muito a nossa compreensão do mundo, mas nós temos, por exemplo, as conquistas da ciência, especialmente agora em termos mais recentes, as conquistas da ciência do cérebro. O que a neurociência tem nos ensinado. E a sua lembrança sobre as questões, vamos colocar nesses termos, né? Entre aspas, morais, próprias do lobo frontal, que é uma curiosidade, sabe? É impressionante. Nós, seres humanos, temos no nosso cérebro uma instância desse cérebro que é responsável por essa área de julgamento, de avaliação da realidade, de tomada de decisão, até de freio. Não é por acaso que, na medida que os anos passam, pelo menos é o que se espera, nós vamos nos tornando pessoas um pouco mais capazes de controlarmos a nossa impulsividade. Isso que a neurociência trata à luz de questões mais de natureza biológica, os filósofos trataram no exercício da virtude. Quer dizer, a virtude seria esse tão necessário freio que nos ajudaria nessa temperância, como diriam os latinos, né? Nessa temperança que nos permite esse equilíbrio interno para controlarmos nossos impulsos e, aos poucos, agirmos de uma maneira um pouco mais próxima do que seria a ação racional. Claro que os antigos, né? E aí a gente coloca todo mundo no mesmo pacote, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, eles vão dizer que, na medida em que nós caminhamos nessa direção de uma ação mais equilibrada e mais controlada, a nossa ação se aproxima daquilo que seria a expectativa da própria divindade com relação ao ser humano. Ou seja, a nossa ação que se aproxima do divino e nos afasta um pouco de um comportamento puramente animal, em que nós agiríamos quase que única e exclusivamente pela força do impulso. Então, esse é um aprendizado extremamente rico, extremamente precioso. E os nossos meninos, nossos estudantes, precisariam aprender isso. Agora, eu vou dizer, viu, Márcio? Isso aí é, como diz o velho ditado popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem um filme, eu estou tentando me lembrar o nome do filme aqui, um filme mais antigo, estrelado por um ator muito famoso, ganhador de Oscar, o Dustin Hoffman, em que ele é o pai de uma criança de 5 anos, e por um momento ele se separou da esposa, ele que foi cuidar do menino, aí chega um dia, ele vai almoçar com o menino,
e tinha o prato de comida e tinha a sobremesa, colocada sobre a mesa. O menino queria a sobremesa e não queria comer a comida. Então o pai estabeleceu a regra: primeiro você almoça e depois você come a sobremesa. Aí o menino, com aquela mãozinha própria de menino, ele vai aproximando a mãozinha da sobremesa e o pai falou: agora não, agora é a comida, depois a sobremesa. E o menino continua estendendo a mãozinha, e o pai dizendo que agora não. E no momento seguinte ele pega a sobremesa, aí o pai age de maneira mais firme para mostrar que naquele momento ele, como força egóica, vamos colocar assim, de auxílio, né, externa, ajudando o menino a controlar a própria impulsividade dele. E é claro que esse aprendizado que tem que ser repetido, aí eu costumo dizer, viu, Márcio, essa educação é uma educação ad nauseam, ou seja, ela precisa ser repetida muitas vezes. Por isso, nas nossas escolas, por exemplo, né, quando nós estabelecemos um conjunto de regras que devem conduzir a ação dos nossos estudantes, essas regras precisam ser vistas e revistas muitas vezes. E quanto menor é a criança, mais vezes precisa acontecer. E quando chega na adolescência, como o adolescente, embora já tenha uma capacidade racional mais bem constituída, com maior capacidade de compreender o que se passa no entorno, ainda assim, pela explosão hormonal própria da adolescência, a confusão dos sentimentos e dos afetos, esse menino ainda vai precisar de que alguém diga a ele: isso não pode. E como é difícil fazer isso às vezes. Mas essa falta desse lobo frontal devidamente equipado ou desenvolvido, que manteria a pessoa numa condição ainda um tanto imatura, na expectativa de que o próprio passar dos anos, mas o aprendizado, a força do hábito, ajudando a pessoa a se organizar melhor, para viver também muito melhor, indiscutivelmente. Maravilhoso, maravilhoso. Doutor Rubens, então a gente pode sintetizar isso aqui, esse bloco aqui, né, que a gente tratou, de que a repetição intencional ela é a chave, né? Ou seja, o caráter ele se forma na rotina, ele se forma no dia a dia, nas decisões, todas elas que tomamos, e olha que nós tomamos muitas decisões ao longo do dia, muitas vezes até sem perceber, né? Mas então que a formação do caráter se dá pela repetição, né, pelas decisões em que nós tomamos, e isso vai, então, fazendo essa transformação. Muito, muito bom. Sim, pode falar, Eu doutor. não sei, só um detalhezinho, porque quando você fez esse pequeno fechamento da questão, eu me lembrei, Márcio, de uma experiência que eu tive quando era, alguns anos atrás, né, quando minha filha era muito pequenininha, é, ela ainda era de educação infantil, né, e eu ficava aqui na correria do colégio, e terminado o período da tarde, ela estava na parte da tarde, eu tinha que apanhá-la, sabe, para levá-la para casa, né, como os pais fazem. E aqueles que ficam esperando os pais um pouquinho mais, às vezes, é, é, deixa as crianças lá, né, numa sala própria e tudo mais, né? Isso aconteceu comigo um certo dia. E quando eu cheguei lá nas séries iniciais, eu não via minha filha, sabe? Aí eu perguntei para ela, você para onde que ela foi? E, aquele toquinho de gente, eu falei, gente, e aí lá em cima, né, que é um espaço grande, né, e tudo. Aí, depois, se perguntarmos a um e ao outro, alguém falou assim: não, não, ela foi ao banheiro levar uma coleguinha que não estava passando bem, sabe? Aí passou uns minutinhos, eu vejo as duas meninas vindo caminhando e a minha menina com o braço dado com a outra menina, sabe? Chegando perto. Aí, quando chegou perto, eu olhei para ela e falei assim: minha filha, você sabe o que acabou de acontecer? Sabe o que você fez? Isso foi generosidade. Sabe o que eu estou querendo dizer, Márcio? Para uma criança de 4, 5 anos, o conceito não significa muito, sabe? Mas naquela situação, ele passou a ter um significado associado a uma ação concreta que aconteceu na realidade do dia a dia. Isso é interessante porque isso valida a ação da pessoa, sabe? É, aí quando a pessoa ela faz a ação, e aí nós, como professores, mestres, adultos e pais, nós validamos a ação através do conceito que é justo
para aquela ação realizada, isso ajuda a criança a criar uma espécie de vínculo na sua mente, sabe? Que aquela ação positiva é uma ação solidária ou uma ação generosa, e isso vai ajudando a criança a compreender e a validar a própria ação que ela faz. Então, isso é bastante interessante e bastante importante, só para situar essa ideia, porque a prática é extremamente fundamental, e essa prática que é trazida à consciência do sujeito, através do meio que valida, isso, eu vou dizer, faz todo sentido. Às vezes eu brinco no Márcio, que a gente teria que. Eu sempre, em palestra aqui para os professores, eu sempre ressaltei muito a importância. eh, Todos os professores têm muita importância, sabe, Márcio? O professor é figura de referência, sabe? Eu acho até que, às vezes, muitos desses professores não avaliam a importância que eles têm no dia a dia dos estudantes, né? Mas, das coisas mínimas, dos encontros cotidianos, comportamentos podem ser validados, inclusive no esclarecimento conceitual, né? Você imagina aquele menino que é muito bom de bola, mas que, por ser um tanto quanto narcisista, o que é também próprio do nosso processo de desenvolvimento, né? Quanto mais imaturos, mais narcisistas desse sentido, né? Essa seria, digamos, a equação. Então, o menino, ele quer resolver tudo sozinho. Ele não passa a bola para o colega. Ele quer ser um eterno protagonista, sabe? Mas quando um dia qualquer ele faz uma jogada e passa a bola para o colega em condição melhor para fazer o gol, e o colega faz o gol, e esse que fez esse gesto generoso de passar a bola se sente feliz com o resultado final do processo, então essa é a hora para alguém chegar ali e validar o que aconteceu. A sua ação foi solidária. Você jogou para o time, você jogou para a equipe. É isso que os gregos chamavam de polis, sabe? A polis, a cidade grega, indicava o seguinte, que a nossa ação moral ela é ainda mais bem-vinda quando ela existe em função da polis, em função do outro, em função do encontro, em função da comunhão, em função da equipe. Isso faz muito sentido. Da onde vem também, doutor Rubens, a palavra política, né? Que nada tem a ver com o que a gente experimenta nos nossos dias, né? Porque o homem antigo era um homem político, né? Era um homem da polis, era um homem que vivia para a sociedade, né? Para o bem comum. Maravilhoso, perfeito. Doutor Rubens, quando a gente pensa na estrutura da formação ética no programa BEM, nós temos a imagem da casa de valores, né? Se você está vendo, né, esse videocast aqui, vai aparecer a imagem aí para você. Você vai poder lembrar, né, da imagem da Casa de Valores, desse infográfico que a gente tem ali com essa imagem. Se você está nos ouvindo, eu só vou lembrar você que essa imagem é a imagem de uma casa, né? Nós temos na base dessa casa os alicerces, que a gente chama de virtudes geradoras, a fé, a esperança e amor. Depois nós temos os pilares, né, dessa casa, que são os fatores de personalidade desse modelo que a gente utiliza no BN, que é o Big Five, mas é o Big Five adaptado, né, doutor Rubens, né? É o Big Five mais um, né, que a gente acrescentou mais um fator de personalidade. E depois nós temos as paredes, né, com as competências socioemocionais, e chegamos ao telhado, onde nós temos ali a chaminé, que é a transcendência, né? Então, e essa casa, a gente diz que ela é construída ao longo das 52 virtudes que são trabalhadas ao longo de todo o programa, né? Desde a educação infantil até ao ensino médio. Cada virtude dessa, ela é desdobrada em etapas, né? Ou seja, onde o estudante é convidado a problematizar, depois a explorar, depois a interagir, depois a consolidar, para que ele finalmente possa aplicar, né? Então, só para que aqueles que estão nos ouvindo possam ter aí uma audiodescrição, né, da imagem, é isso que nós temos na Casa de Valores. O senhor poderia explicar para a gente como essa estrutura, doutor Rubens, nos ajuda a colocar as virtudes em ação? Da maneira como o programa foi estruturado, que é apresentado, então, através da Casa de Valores? Sim, Márcio. Quando a gente faz uma descrição, como você acabou de fazer, né, desse nosso infográfico,
essa casa das virtudes, mostrada dentro desse modelo, que é um modelo de comunicação bastante interessante, né? Ele parte já de um pressuposto inicial que é básico. Ele é fundamentalmente multidisciplinar. Então, nós estamos usando um conjunto de ideias, mas ideias que se fundamentam, sobretudo, a partir de um filtro, que é o filtro das chamadas virtudes teologais, as virtudes cristãs. Então, quando nós falamos de fé, esperança e amor, nós estamos falando de três fundamentos básicos que sustentam todo um edifício de possibilidades, que é o que nós imaginamos aqui no infográfico. Então, se nós lembrarmos bem, nós vamos ver lá na base essas virtudes morais. E é claro que, na perspectiva de uma escola como a nossa, que é uma escola confessional, né, das escolas confessionais, fundamentalmente, então, nós temos o entendimento de que essas virtudes são, na verdade, dádivas divinas. Tem uma imagem muito bonita, sabe, mas que eu já usei em alguns eventos, enfim, que é a imagem de um semeador semeando estrelas. Então, você tem uma imagem do céu estrelado, né? E um semeador com uma sacola cheia de estrelas, e ele vai jogando as estrelas e compondo o cosmos do modo como Deus fez, né? Na verdade, essa é uma figura do Criador, né? O Criador que lança estrelas sobre o cosmos, mas que, no caso das virtudes teologais, especialmente, né? São virtudes que são lançadas pelo Criador, vamos colocar assim, né? Fé, esperança e amor, elas são a fundamentação básica. Mas essas virtudes, elas vão dialogar com as virtudes humanas em geral, sabe? Que nós vamos adquirindo pelo próprio processo de aprendizagem. Então, você imagina isso que nós tentamos fazer quando fomos montando o histórico das virtudes, né? Por exemplo, a coragem dialogando, por exemplo, com a fé. Então, você imagina, a coragem, a iniciativa, por exemplo, né? Dialogando com a fé. Então, nós temos uma virtude moral que é uma espécie assim de força propulsora que nos leva adiante. Ainda que o que está lá adiante, nós não consigamos perceber com clareza absoluta. Então, daí a expressão do autor da Carta aos Hebreus, né? A fé é o fim e fundamento das coisas que não se veem. Então, eu não enxergo, mas eu sei que há algo dentro de mim, uma força que me lança adiante, né? Então, essa virtude extraordinária, assim como nós sempre pensamos a esperança como essa força eh, bastante reflexiva, enquanto que a fé me impulsiona para frente, na esperança eu elaboro um conjunto de afetos, de ideias e sentimentos que me preparam para fazer o movimento da fé, de certa maneira, né? Para me lançar e ir adiante, né? E, claro, reinando sobre as duas, obviamente, né? O amor, que é essa predisposição, sobretudo, ao outro, né? Mas, a partir dessa tríade extraordinária, maravilhosa, que nasce no coração de Deus, digamos assim, né? Nós vamos ter, então, o diálogo com as virtudes como um todo. E aí, a princípio, aquelas chamadas cardinais, né? E aí nós pensamos na coragem, mais uma vez, na prudência, na justiça, na temperança, que são as quatro virtudes cardinais ou cardeais, polares, em torno das quais todas as outras circulam. E isso é muito importante, né? E esse movimento dialogando, por exemplo, com essa potência humana. E aí nós até poderíamos voltar lá em Aristóteles, na metafísica de Aristóteles, né? Essa ideia de que todos nós somos seres potenciais, né? Nós somos seres em construção, somos seres em processo, né? E aquilo que está em nós ainda em aspecto embrionário, né? Deveria se expandir cada vez mais, né? A ponto da pessoa chegar àquela tal eudaimonia do princípio, né? Em que a pessoa consegue se realizar na sua plenitude, né? Essa que é a ideia, né? Mas é nessa hora que nós dialogamos, por exemplo, com as descobertas da psicologia. A ideia do Big Five, que seria um componente muito importante desse nosso infográfico, né?
com suas características básicas, seria a tentativa de nós avaliarmos, através de um modelo psicológico, como que, em que momento desse processo de desenvolvimento nós nos encontramos no desenvolvimento das virtudes morais, não é? No exercício da amabilidade, no exercício da abertura à experiência, no exercício da ação mais assertiva, que caracterizaria a pessoa mais extrovertida, ou então, no caso do introvertido, a chamada ação consciente, fruto das pessoas que são mais reflexivas. Aliás, até nesse ponto, viu, Márcio? Uma coisa que sempre me deixou com uma pulga atrás da orelha é que, quando nós, no caso do Big Five, elegemos a extroversão como um momento, digamos assim, tão desejável na construção do sujeito maduro, porque a pessoa seria mais assertiva, mais capacidade de se colocar diante do outro e diante do mundo, mas isso não exclui a ação do introvertido, que aparece lá na construção da consciência do sujeito, que é quando a pessoa é capaz de organizar a sua ação, é capaz de pensar os processos. Aí nós retornamos de novo àquilo que você mencionou anteriormente, que é tão importante, né? Que é reflexão, que é ação, reflexão e reflexão da ação. Ou seja, em que o sujeito é capaz de não só agir na correria do fluxo da vida, mas ele é capaz de parar um pouco, de pensar o que está se passando, e aí, de maneira criteriosa, fazer escolhas, tomar posições, e, quem sabe, conseguir uma ação muito mais equilibrada. Então, esse é um ponto bastante básico, né? E nós chegaremos aí, claro, está aí, quando nós pensamos em colocar alguns pressupostos da Unesco, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ver tudo isso, nós associamos a esse processo o movimento da transcendência. E aí, Márcio, teria uma coisa que, no nosso programa Bender, eu até acho, viu, Márcio, que todo mundo teria que olhar para o nosso programa com muito carinho, sabe? Porque o que nós estamos pretendendo é que todo esse conjunto de habilidades que se somam, desde aquela base das virtudes teologais, desde as virtudes que vamos trabalhando ao longo da vida, desde da capacidade de nós avaliarmos como a pessoa está em determinado momento fazendo as avaliações próprias do Big Five, todo esse conjunto de informações deveria levar a pessoa, de uma maneira muito profunda, eu diria, muito criteriosa, a fazer o movimento da transcendência. E essa transcendência, ela tem um valor, digamos, extraordinário, sob todos os pontos de vista, né? Porque na transcendência eu saio de dentro de mim mesmo. E na medida em que eu saio de dentro de mim, eu rompo com a prisão do narcisismo, que seria apenas ver o mundo na minha própria perspectiva, e eu passo a enxergar o mundo também na perspectiva do outro. Eu passo a considerar a experiência do outro. Eu passo a considerar o valor que o outro tem. E não só criar uma bolha em que eu só convivo com quem é igual a mim mesmo, ou quem pensa como eu penso, ou alguém que reza na minha cartilha. É o movimento além. E esse movimento além encontra fundamento do mais belo de todos os movimentos que nós podemos fazer, que é aquele na direção do próprio Criador, o Deus Pai Todo-Poderoso. E isso para mim é muito forte, sabe? O que é bonito da revelação cristã é que Cristo, o Filho de Deus, é aquele que faz o movimento da transcendência. Só que na nossa direção. Aí a gente diria assim, bem, aí não é transcendência, é uma imanência. Mas no sentido de que ele sai do coração da divindade e vem até nós, caminha conosco, olha o mundo com os nossos olhos, vê o mundo a partir da nossa perspectiva, sente as nossas dores, chora as nossas mágoas e se torna presença absoluta na nossa experiência de vida. E aí a gente não fica mais sozinho, de jeito nenhum. Você tem sempre onde recorrer numa hora de aflição, numa hora de sofrimento, né? Você se sente, afinal de contas, seguro. E essa é uma expectativa que todos nós temos como seres humanos, né? E aí, quem sabe, nós viveríamos essa plenitude da eudaimonia, né? Em que eu me sinto feliz porque eu estou seguro em algo
que sustenta a minha história, sustenta a minha vida, sustenta o meu olhar sobre a realidade, né? Embala a minha existência. E isso faz todo sentido, meu querido Márcio. Maravilhoso. Doutor Rubens, a gente está com um problemão aqui, mas é um problema bom, porque assim, o nosso tempo acabou, mas a gente ainda tinha algumas coisas ainda para conversar acerca desse assunto. Então, eu digo que é um problema bom porque a gente vai ter que voltar para dar continuidade a essa conversa, né? O segundo episódio, o terceiro, quem sabe, a gente vai ainda continuar desenvolvendo. Mas eu queria, então, doutor Rubens, caminhando assim, então, agora para o final, que o senhor deixasse também uma palavra. A gente tem, eu lembro que na nossa última conversa pessoal que a gente se encontrou, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas pensando naqueles que quem cuida, né? Quem cuida de quem cuida, né? Quem está cuidando de quem está cuidando das nossas crianças. Como professores, diretores, coordenadores, pais, né? Eles podem tratar o seu coração e caminhar no desenvolvimento dessas virtudes para que eles possam ajudar os estudantes a desenvolverem também essas virtudes. Eu queria que a sua palavra final fosse direcionada àqueles, então, que estão agora nesse trabalho, né, de conduzir os nossos estudantes no desenvolvimento dessas virtudes, na formação do caráter, como que eles podem fazer para cuidar do próprio coração. Márcia, eu gosto muito da palavra, eu acho que isso está muito ligado ao mundo da ética, com certeza, né? Dos valores, enfim, né? Que é a palavra escuta. Por exemplo, o pai, a mãe, o professor, o adulto, que consegue desenvolver a capacidade de ouvir o outro, certamente ele vai poder ajudar demais a esse outro. Por exemplo, eu só posso validar uma ação que o outro fez se efetivamente eu entender que tipo de ação foi essa. É por isso que uma das passagens bíblicas que eu mais gosto, Márcio, eu acho um encontro humano maravilhoso. É o encontro entre Filipe, o evangelista, e aquele eunuco da rainha Candace. Filipe se aproxima, conduzido pelo Espírito de Deus, o que por si só é uma cena maravilhosa, validada do ponto de vista da revelação divina dos evangelhos, no caso ali específico do livro de Atos. Então, ele chega perto e faz a pergunta por excelência, Márcia. Entendes tu o que lês? Mas esse entende tu o que lês tem a ver com essa capacidade. Para eu poder entender o que vai no mundo do outro, eu teria que eu teria que abrir todos os meus canais de comunicação para que eu pudesse captar esse outro, sabe? O que ele pensa realmente? É por isso que eu faço até uma brincadeira, viu, Márcio, com relação às mães e pais de adolescentes, né? Você sabe que adolescente é uma figura curiosíssima, né? E às vezes a gente não tem a noção de quão rico é o adolescente e quão rica é a experiência dessa faixa etária. Mas o adolescente, às vezes, ele tem crise depressiva. Não é a depressão clássica dos manuais de psiquiatria, não. É a depressão da adolescência mesmo, sabe? Ele está encucado com os problemas que ele tem, e às vezes a menina ou o menino se tranca lá no quarto e não quer conversar e tal. Então, uma coisa que eu sugiro, às vezes, no exercício da escuta, a gente poder atuar com os nossos meninos e meninas naquilo que eu chamo de zona neutra, sabe, Márcio? Zona neutra é aquela zona sem conflito. Então, por exemplo, o menino não fez um exercício de matemática e eu, como pai, vou chamar a atenção dele porque ele não agiu como um estudante deveria agir. Ainda mais no caso desse específico, que talvez não fosse tão bom assim em matemática. Mas ele não fez corretamente. Essa é uma zona comprometida, sabe? Ela é tensa. O diálogo, ele pode até fluir, mas ele está arranhado pelas circunstâncias. Agora, tem os momentos de zona neutra, sabe? Você senta do lado dele, ele está assistindo um filme. Falou, meu filho, deixa eu assistir aqui com você um pouquinho. Aí assistiu. E de repente acabou. Vem cá, vamos bater um papo sobre o que a gente viu aqui? Vamos trocar uma ideia? Zona neutra. É uma zona sem conflito. Mas um certo personagem fez uma ação moralmente negativa, por exemplo. E aí, quando a gente vai discutir com o menino, a gente começa a discutir valores numa perspectiva de baixa tensão, em que a comunicação pode fluir muito melhor. Então, é o exercício da escuta, sabe?
E a gente compartilhou naquela última conversa, né? Lembrando um pouco o célebre Fernando Pessoa, que na condição de um dos seus heterônimos, o Alberto Caeiro, ele cita essa frase que eu acho lapidar, né? É preciso fazer silêncio na alma. E a ideia do silêncio na alma é que, especialmente quando se pensa isso na perspectiva da escuta do outro, isso significa que em algum momento eu tenho que me calar internamente, eu tenho que é, é, fechar os interruptores dos meus barulhos internos para que eu possa ouvir melhor aquilo que o outro está colocando diante de mim. E nesse processo, aí sim, eu posso ficar um pouco mais atento e descobrir o que realmente essa pessoa está querendo dizer. Isso envolve, por exemplo, a gente dar um passo além da cara fechada do outro, além da indisposição ao diálogo, né? Às vezes o menino quer conversar naquela hora e fala, não, mas tudo bem, mas depois ainda não conversar. Depois a gente volta. E a gente efetivamente voltar e rever o vínculo, rever a conversa, rever o diálogo, né? Isso faz muito sentido. Vencer a cara feia do outro, às vezes, né? A indisposição do momento, e poder ampliar os canais de percepção. Isso faz todo sentido, né? É, no caso lá do Núcleo da Rainha Candace, Felipe faz a pergunta, entende tu que lês, e ele responde, como eu posso entender se não tem ninguém que me explique? Abriu-se o diálogo. E o diálogo foi tão profundo, Márcio, foi tão significativo, que, na verdade, aquela vida foi transformada. E a maneira, simbolicamente, de representar isso, especialmente dentro da simbologia da fé cristã, seria através do ato do batismo, né? Então, a pessoa vai lá, faz aquela ação, e depois ela está dizendo para todo mundo, olha, eu quero dizer para todos vocês que eu sou uma pessoa nova, que eu sou uma pessoa melhor, que alguma coisa muito positiva aconteceu dentro de mim. Então, esse é o ponto. E essa é a nossa expectativa, né, Márcio? Seria muito bom se os nossos pais e professores e profissionais da área de educação pudessem ficar atentos para essas muitas palavras que se escondem no universo dos nossos estudantes. E nós usarmos a pergunta de Felipe para aquele senhor lá nos caminhos do mundo antigo, né? Nós tentamos fazer a pergunta para nós mesmos. Será que nós estamos entendendo o que o meu filho está dizendo, o que as pessoas com as quais eu convivo estão dizendo? E nessa hora, sentidos abertos, eu poder captar esses universos todos e transformar isso em ponto de contato, em vínculo, em conexão. Aí nós temos um mundo certamente muito melhor. Maravilhoso, doutor Rubens. Eu tô lembrando aqui de uma reunião de pais que eu participei e naquela ocasião falou, naquela reunião, alguém chamado Rubens Cordeiro. E nessa reunião, aliás, o Daniel, que está nos assessorando aqui na técnica, doutor Rubens, ele falou que o nome do filme é Kramer versus Kramer, né? O termo que o senhor Exatamente. citou. Já viu que o O Daniel Daniel é do meu já foi lá, time. pesquisou e já mandou aqui para gente. Kramer E o versus Daniel, Kramer. inclusive, já disse que já tem um quarto episódio aí, diante dessa nossa conversa aqui, que é exatamente esse percorrer esse caminho entre o ouvir e o escutar, que são coisas diferentes, né? São distintas. O audire e o auscultar. Eu lembro perfeitamente dessa sua palavra lá em Poços de Caldas, numa reunião de pais que a gente foi participar, e o senhor cita essa frase do Alberto Caeiro, esse heterônimo do Fernando Pessoa, quando ele diz: não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito, é preciso que haja silêncio dentro da alma. É isso aí. Uau, né? E esse silêncio da alma, essa total disponibilidade interna daquele que ouve, vai ser assunto, com certeza, para um quarto ou quinto episódio aí que a gente vai conversar sobre isso, né? Então, a gente abriu aqui uma caixinha com muitos assuntos que a gente, com certeza, vai poder, nessa temporada agora dos nossos podcasts, videocasts aqui, poder abordar esses assuntos que são tão
importantes, que são tão relevantes, né? E eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve com a gente nesse momento, dizer que é uma alegria muito grande e o nosso desejo é que, de fato, o programa BN ajude a transformar a excelência em hábito e a virtude em caminho, né? E muito obrigado, Dr. Rubens, por essa conversa tão rica e também obrigado a você que nos ouve e a gente se encontra aí no próximo episódio do nosso BNcast. Que bom, excelente. Que prazer, que alegria. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus nos abençoe.